Bom dia, querido, todos vocês, mais uma vez. Esse mês, que é um mês em que a gente se alegra por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que esse ano inteiro o Senhor tem realizado em nosso meio, tem feito em nosso meio, nas nossas vidas. A gente vai trabalhar então uma série de exposições na carta de Paulo a Timóteo, e não faremos então esse mês como normalmente fazemos, que é o mesmo culto da manhã, o mesmo culto da noite. Nesse mês então nós vamos pela manhã trabalharmos um sermão, um texto bíblico. À noite nós trabalharemos outro sermão, outro texto bíblico. E como vamos expor essa carta, a gente vai então seguir exatamente a sequência, e à medida que formos conversando, nós vamos nos adiantando nos versículos bíblicos. Então, queria que você pudesse esse mês se dedicar então um pouco mais na sua atenção, naquilo que você vai poder colher, poder absorver em tudo isso que nós vamos trabalhar aqui. Hoje nós vamos começar pelo começo, vamos iniciar nos primeiros versículos em que Paulo escreve, é a primeira carta dele a Timóteo, e vamos trabalhar até o versículo 7. À noite nós trabalharemos a partir do versículo 8 até o versículo 11. Então, agora pela manhã, se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e nós vamos meditar na palavra de Deus nesses versículos. Se fosse dar um tema ao que Paulo trabalha aqui nesses primeiros versículos, eu diria que a gente está pensando aqui num coaching para crente, os discípulos do Senhor recebendo algumas orientações básicas. E o motivo pelo qual a gente escolheu essa carta, ou um dos motivos que a gente escolheu essa carta para meditar nela durante todo esse mês, que é um mês em que a gente completa um ano aí de igreja, é o fato de que a igreja que Timóteo foi colocado para pastorear, a igreja que Timóteo foi colocado para pastorear é uma igreja que tem basicamente um mesmo tempo de vida que essa igreja. Nós completamos um ano de organização, mas desde os primeiros momentos, dos primeiros passos que começamos a dar, chamando as pessoas, conversando com as pessoas e trabalhando a ideia, pensando na possibilidade de uma plantação, onde iríamos plantar, todo o processo de construir uma visão, construir uma ideia em que a gente caminharia. Esse processo inteiro está completando também esse ano 9 anos, e aí a gente fica mais ou menos naquela 9, quase 10, porque se você tenta pegar a coisa do momento mais embrionário, então você tem um tempo um pouco a mais. Quando você volta então para os primeiros passos reais para a plantação, você tem aí então cerca de 9 anos em que a gente começou todo esse processo. E então essa carta é uma carta que tem um significado muito íntimo, no sentido de que Paulo escreve ela a Timóteo. Ela não é uma carta necessariamente à igreja, mas como Timóteo é o pastor daquela igreja, as orientações que Paulo está dando a Timóteo é para que Timóteo conduza a igreja mediante aquelas orientações. Então, de certa forma, embora seja uma carta pastoral, uma epístola pastoral, é uma epístola mais íntima, direcionada a uma pessoa, diferente das outras, mas ela tem a sua lição e as verdades contidas nela, que são exatamente direcionadas à igreja, a partir daquilo que Timóteo vai desenvolver com a igreja de Éfeso, ali naquele período em que ela estava também experimentando
essa sensação de ser uma igreja jovem ainda, de ser uma igreja que teria muitos anos ainda pela frente de vida e que muitas coisas poderiam ainda vir pela frente e que era desconhecido para esses irmãos ou por esses irmãos, assim como tantas coisas que a gente tem vivido e ainda vamos viver e que são coisas muito novas ainda para a nossa vida, porque uma igreja jovem tem discípulos jovens e tem pessoas que também ainda não são discípulos, e nós estamos sempre caminhando, e quando uma igreja jovem nasce com uma visão correta, ela certamente será uma igreja que sempre terá novos discípulos, pessoas que talvez ainda não sejam discípulos, mas elas estarão ali presentes e convivendo no meio daquela igreja. Então eu quero que você volte seus olhos para o texto, nós vamos ler até o versículo 7, e após a leitura eu quero orar mais uma vez com você, queria que você pudesse clamar a Deus, pedir que Ele pudesse conduzir nosso coração ao entendimento daquilo que a palavra dEle está nos trazendo, que de fato a gente possa expor aqui ao máximo aquilo que é da palavra de Deus, que pensamentos, verdades que possam ser humanas, Ele possa nos ajudar a usar o quanto menos dessas verdades, para que só a palavra dele possa, de fato, nos conduzir aqui essa manhã. A palavra de Deus então diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns que se desviam dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Feche os seus olhos então, vamos mais uma vez orar, pedir direção ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos que por misericórdia e graça, Teu Espírito nos conduza a um entendimento mais profundo da Tua palavra e que esse entendimento marque, transforme, modifique a nossa vida segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, olha para todos nós aqui, todos igualmente necessitados de que o Senhor nos fale, que o Senhor haja em nosso ser. Ajuda-nos, socorre-nos aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Observe que na leitura que a gente faz, já de primeira vista, há um interesse muito especial de Paulo aqui em algumas pessoas que estão ensinando determinadas doutrinas, doutrinas falsas, como ele nos fala. E o fato é que no contexto em que essa igreja nasce e está se desenvolvendo nos seus primeiros anos de vida, muito semelhante ao nosso, é um contexto em que a igreja muitas vezes pode parecer uma ilha no meio de um grande mar de diversos conceitos e diversas relações que são relações pagãs, como que
relações que nos chamam constantemente a nos afastarmos da experiência com a verdade, que como igreja nova ou como um discípulo novo, nós sempre vamos ter essa aproximação. O fato é que aqueles irmãos que viviam ali e recém-convertidos, outros vindo de outras regiões e que já conheciam de certa forma o Evangelho, já conheciam de certa forma talvez as leis, a palavra de Deus, uma igreja que está sendo formada e que tinha diversas pessoas de diversos lugares, influenciada de forma constante pelo pensamento da época, porque ela não tinha uma relação institucionalizada, como, por exemplo, nós podemos ter hoje em dia. Mas a igreja daquele primeiro século ainda era uma igreja muito movimento, muito organismo e muito pouco instituição, muito pouco estrutura. Naquele momento ali, dos primeiros anos da igreja, a característica da organicidade dessa igreja, de algo que acontece e que existe porque existem as pessoas e não porque necessariamente exista uma estrutura formal organizada. A característica de uma igreja assim ainda é de muita fragilidade às influências que eles tinham da vida inteira. As influências que eles tinham do paganismo, do helenismo, do secularismo que permeavam e que circulavam aqueles irmãos, era muito forte. As infecções mais perigosas ainda cercavam de maneira muito presente a vida deles, porque eles tinham ainda uma conexão e uma ligação ainda muito forte com a realidade de vida que eles tinham acabado de ser retirados. O que é muito parecido com a realidade de vida que nós vivemos hoje. Por sermos uma igreja, uma comunidade ainda muito orgânica, ainda de relacionamentos muito entrelaçados e sendo desenvolvidos, e que queremos que isso continue, por sermos uma comunidade onde temos pessoas ainda recém-convertidas, discípulos novos, começando uma caminhada com o Senhor, é muito fácil escorregar, é muito fácil reincidir no estilo de vida anterior do qual nós fomos retirados. Tanto aos que caminham talvez mais tempo no Evangelho, mas que com muitos ranços de uma tradição, muitos ranços de um costume talvez construído pela sua vida, e chegar a uma comunidade nova nos faz ficar flertando o tempo inteiro com o tipo de vida antigo que nós tínhamos. Às vezes não ruins em si mesmo, mas às vezes simplesmente costumes que nós precisamos olhar para frente e deixá-los para trás, porque são só costumes. Mas também muitas vezes estamos vivendo uma vida que é completamente nova na totalidade da sua essência, e nós ficamos flertando ainda com um tipo de vida que realmente precisa ser deixado por ser um tipo de vida antagônico ao Evangelho, à palavra de Deus. Nós corremos esses riscos de estarmos vira e mexe reincidindo em um estilo de vida ou um estilo de pensamento, porque nós vivemos em uma atmosfera que é completamente poluente ou poluída, ou por ser poluída, nos polui também. Estamos imersos em uma cultura que emite gases constantes, poluentes e que afetam a nossa vida, porque nós respiramos esse ar o tempo inteiro. E nós precisamos o tempo inteiro estar identificando quais são os aspectos disso que nós respiramos, que nós precisamos estar simplesmente filtrando, limpando, colocando para fora, muitas vezes provocando um vômito realmente, porque aquilo vai nos fazendo mal.
nossa realidade, eu quero pressupor que não é nem um pouco diferente da realidade que influenciava a igreja naquele primeiro século. E por isso nós estamos aqui iniciando essa exposição na carta que Paulo escreve a Timóteo. O fato é que esse diálogo que os discípulos tinham com a sociedade é muito semelhante ao diálogo que nós precisamos ter e que temos com a nossa sociedade, mas esse diálogo vai sempre nos dar esses perigos para que heresias, para que desvios, jogos intelectuais possam surgir no nosso meio. Então, Paulo inicia aqui falando sobre uma nova doutrina, como pode ser interpretado, ou uma falsa doutrina, porque, na essência, ensinar algo diferente do Evangelho é tanto falsa doutrina, como apenas acrescentar um elemento a mais dentro daquilo que é o Evangelho em toda a sua pureza, também é uma falsa doutrina. Em outras palavras, descartar o que o Evangelho ensina e ensinar algo a mais, ensinar algo diferente, é falsa doutrina, não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas também acrescentar algumas coisas a esse Evangelho sem descartá-lo de forma inteira, também é tão falsa doutrina quanto descartá-lo inteiramente. Então, eu queria citar aqui um texto em que Calvino nos explica um pouco sobre o que começa a acontecer e se desenvolver aqui nessa carta. Ele diz que todas as maquinações humanas são outras tantas corrupção do Evangelho, e aqueles que fazem mau uso das Escrituras, como costumam fazer as pessoas ímpias, fazem do cristianismo uma engenhosa exibição e obscurecem o Evangelho. Então observe que a ideia central agora que vai se desenvolver aqui nessa carta é que algumas pessoas estavam ou ensinando coisas que descartavam o Evangelho, ou coisas que estavam tentando acrescentar à vida daqueles irmãos, demandas, questões que muitas vezes pareciam mais elevadas do que aquela simplicidade do Evangelho pregado por Jesus, e que essa igreja, no meio de todas as influências, no diálogo que ela tinha com a cultura, ela estava vivendo agora essa demanda, essa berlinda em tentar se manter na direção correta que a palavra de Deus instrui a igreja do Senhor. Observe que essa demanda, que esse meio termo, nós estamos constantemente trilhando sobre ele, e que nós precisamos constantemente nos ater a uma percepção cada dia mais clara do que o Evangelho nos ensina em sua simplicidade e ao mesmo tempo em sua inteireza, para que a gente não incorra ou em tentar embelezar ainda mais ao Evangelho, ao cristianismo, dando uma maquiagem mais robusta do que aquilo que já é suficiente do que Deus nos deu para a vida, para a caminhada com Deus, para a resolução de todas as coisas à nossa volta, ou talvez vivermos um outro extremo de um total liberalismo, de uma vida totalmente lasciva ou de uma irreligião total. O grande pensamento que era totalmente perigoso naquela sociedade daquela época é algo que se chama, ou que ficou conhecido na história como gnosticismo. O gnosticismo, ele fazia mais ou menos naquela época, tentando trazer aqui um paralelo muito pequeno, aquilo que muitas vezes o espiritismo faz no catolicismo. Sabe, assim, você é católico, mas você é espírita, você flerta com algumas coisas assim, da mesa branca,
você flerta com algumas coisas assim ou do espiritismo baixo, mas você frequenta a sua missa, você é cristão, você é católico. Isso que o espiritismo faz de forma sutil em entrar e fazer com que um católico consiga se perceber tanto espírita como católico e não imaginar que aquilo é antagônico, era o que o gnosticismo fazia por diversas outras religiões, em diversos outros meios, inclusive se entremeando no meio cristão também, nas igrejas que estavam nascendo. O pensamento básico do gnosticismo é que tudo era essencialmente mal, que só o espírito é que era bom. A consequência dessa crença é que então eles acreditavam que a matéria, sendo eterna como Deus, ela era completamente eterna, tanto para o passado como para o futuro. A matéria era eterna, assim como Deus é eterno. E quando Deus criou o mundo, Ele teve que utilizar, como quem faz assim, não tem outro meio, não tem outra alternativa. O Deus soberano olhou e disse assim, infelizmente, eu vou ter que usar dessa matéria. Então ele usou essa matéria que é essencialmente má. Então, o que isso vai significar para eles é que Deus não era, nem podia ser, criador direto do mundo. Observe aqui qual é a sutileza desse pensamento. É que Deus não poderia tocar nessa matéria imperfeita. Ele precisava manter uma distância dela. Então, eles desenvolvem ali um raciocínio, ou um pensamento, que é um pensamento de que Deus tinha diversas emanações, e que essas emanações, que no grego eles chamavam de éons, eram formas de que Deus poderia se manifestar, mas que se distanciava da sua própria natureza e essência, e que então iam fazendo alguns degraus, alguns níveis, para que então, manipulando a matéria, ainda assim Deus não se contaminaria com ela. Logo, se alguém quer conhecer a Deus em sua essência e poder, ele precisa seguir os níveis, degrau a degrau, para poder alcançar Deus. Ou seja, havia alguns níveis que alguns seres humanos não podiam nunca chegar, nunca alcançar. Então eles precisariam ter uma espiritualidade mais elevada para poder alcançar esse Deus. Veja como é sutil. Quantas vezes nós não olhamos para algumas pessoas e pensamos assim, nunca vou chegar àquele nível. Aquele cabo ali, não, aquele cara é outro negócio. O nível ali é mais alto. Eu não posso chegar àquilo. As irmãzinhas, né, que olham assim, vão lá conversar. Agora é a piada, tá? Eu não posso perdê-la. Vão lá conversar com a nossa amadinha, né? E tal. Aí a irmã Josi vai lá aconselhando e tal. E ela recebe tudo aquilo, mas ela imagina, eu jamais vou chegar a isso. Você nunca pensou isso? Pensou, né? É sutil, não é? Existem pensamentos nossos hoje que a gente acha assim, que não tem problema nenhum, mas eles foram nutridos há séculos e séculos e séculos atrás, e que eles são contrários ao Evangelho que nos é ensinado e nos é revelado pela Palavra de Deus. Então eu queria pensar aqui que essa passagem que
Paulo escreve a Timóteo, nos traz aqui duas grandes características, que são características desse pensamento contextual, daquilo que estava sendo vivido. E agora pense que eu não estou traçando aqui uma separação entre o que estava sendo pensado na igreja e o que estava sendo pensado no mundo. Eu falo na sociedade daquela época, e a igreja como uma sociedade que está dentro dessa sociedade, ok? Nós não estamos separados dela, nós somos separados pelo Senhor, mas nós estamos respirando os mesmos ares. Dois grandes pensamentos aqui são traçados então por Paulo, quando ele diz que eles se ocupavam por fábulas ou de fábulas e genealogias intermináveis. Esses irmãos começaram a ter algumas questões ali dentro da igreja, que eram assim, questões homéricas, coisas que iam baseado nesses pensamentos, sendo desenvolvidos por essas ideias de níveis ou de genealogias que eram infundadas, intermináveis e que produziam mais doença na vida espiritual deles do que uma saúde real. Essas duas vertentes ou essas duas coisas que não são privadas somente aí dessas heresias gnósticas que surgiam, pelo contrário, elas estavam enraizadas também no próprio pensamento judaico. Mas o contexto daquela época era muito propício às fábulas, no sentido de que os poetas, os historiadores, eles costumavam explicar a realidade da vida, a construção, o nascimento das cidades, com fábulas. Eles criavam histórias fictícias para trazer explicação do surgimento da cidade. E normalmente existiam deuses nessas fábulas que tinham tido um contato com a humanidade, e a partir desse contato surge então aquela cidade. E normalmente, a partir desse mito fundante, que é conhecido dessa forma, eles tinham os deuses que eram deuses daquela cidade, os deuses daquela cidade, que aquela cidade adorava, o que na nossa época é o correlato do padroeiro da cidade. Não é isso? Nós temos os feriados, que é o feriado do padroeiro da cidade. Então, essas fábulas, elas eram características daquela época. E isso estava também sendo desenvolvido, de certa forma, no pensamento da igreja, porque começava a se construir muitas fábulas em torno do próprio evangelho, do próprio cristianismo, coisas que não tinham sentido nenhum, mas que tinham um poder imenso de se tornar cristalizado na realidade da vida do povo. Coisas que não foram descritas no evangelho, não foram instruções dadas na palavra de Deus, mas que foram construídos de forma tão progressiva na formação do povo, que passou a ser verdade. Você sabe que mentira, quando a gente diz muitas vezes, ela ganha um status de verdade na nossa vida. Então, nos nossos dias a gente também tem isso. Existem umas verdades que nós vamos construindo, que no fim das contas, se a gente parar para olhá-la friamente, assim, não tem fundamento nenhum. Por que a gente está usando disso? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente tem que bater o pé dizendo que isso aqui é a maneira que tem que andar, quando o evangelho não chamou a gente para aquilo, não tratou sobre aquilo? Então às vezes a gente proíbe umas coisas que não precisavam proibir, e às vezes a gente libera umas coisas que não deveriam ser liberadas. Um outro aspecto são as genealogias. E aqui, nas genealogias, há uma influência, ou algo que Paulo está combatendo ali, que é a influência judaica. Porque os judeus convertidos tinham um certo prazer em ler genealogia, em construir genealogias.
Então imagine, para o judeu, aquelas genealogias que normalmente você se cansa quando está lendo na Bíblia, se você vai para o livro de Levítico, você vai para o livro de Êxodo, você vai para o livro de Deuteronômio, que você vai chegando naquelas genealogias, normalmente é o momento que a gente faz assim, agora eu vou precisar ter paciência, senão eu vou terminar pulando esse negócio. Vamos lá, atenção, isso. Qualquer coisa já distraiu você, aí daqui a pouco você volta, não, vamos lá. Aí você encontra um nome, eita, Dara, olha, não sabia que existia esse nome, né? Aí você gosta. E normalmente a gente seleciona essas genealogias para isso, para procurar nome para filho. O judeu adorava esse negócio. Tanto é, por exemplo, que quando Mateus vai escrever o Evangelho, e que ele tem como objetivo alcançar exatamente o público judeu, ele começa com genealogia. Ele traça ali as gerações antes de Jesus. João, que vai escrever agora para o povo helênico, já começa como? No princípio era o verbo e o verbo se fez Deus. Pulou qualquer... Entendeu? Não precisa desse negócio. Essas genealogias que os judeus eram muito afeitos a elas, eram também um mecanismo para fazer com que eles pudessem se afirmar. Sabe assim, não, a obra que Deus fez na minha vida, ela é mais original. Por quê? Porque eu tenho sangue lá do povo escolhido. Eu tenho uma ligação com Abraão, de sangue. Aí, aquele que era convertido a Cristo, grego, ficava meio assim, né? Poxa, eu não tenho esse negócio. Eu acredito nessa obra, mas... Quando você mistura esses dois negócios aqui, o que é que dá? O cristão helênico, ele faz assim, eu não consigo subir nesses degraus. Eu não consigo ir para uma espiritualidade mais elevada, porque nem sou de sangue e nem consigo ter esse entendimento, esse conhecimento todo da palavra, de toda essa história, de como esse negócio se revelou, se desenvolveu. Eu sou um pouquinho menor aqui. Então, doutrinas, verdades ou pseudo-verdades que geram arrogância ou que geram um complexo de inferioridade, que nasce de um mesmo orgulho. O centro, a origem, a raiz é o orgulho. Quando você se coloca aqui como um coitadinho, que aí você termina conseguindo justificar mais coisas dos seus erros e dos seus pecados. É tão mal um quanto o outro. E Paulo então começa a descrever aqui como que essas falsas doutrinas, ou esse falso evangelho que está nascendo e se desenvolvendo, ele tanto vai puxar para um lado moralista, para um lado religioso, para um lado asceta, de uma reclusão, de um extremismo em se separar das coisas, como pode levar você a um outro extremo, que eu quero trabalhar também aqui com você. Nesse aspecto moralista, religioso, a ideia primeira é, se a matéria, observe, dentro daquilo que o pensamento gnóstico vinha construindo, se a matéria é má, então o corpo é mau. Eles ainda não tinham chegado naquele negócio assim de que nosso próprio corpo é energia, moléculas que estão vibrando, e ela é energia, conduzindo tudo aquilo. Eles não tinham chegado ainda a viajar de tal forma a pensar que, se nós desenvolvermos aqui um conceito e uma ciência nisso aqui, talvez a gente consiga chegar ao ponto em que o ser humano consiga, vibrando, ultrapassar a parede. Eles não chegavam nessa viagem. Mas a ideia deles então é que corpo é mau, deve ser submetido, deve ser desprezado e deve ser oprimido.
é aquele extremo religioso que tudo que dá prazer é imoral, é ilegal e engorda. Eu ia citar nome, eu não vou citar. Então observe, a partir daí começa, por exemplo, a se desenvolver aquela proibição do matrimônio. Por quê? Devido ao fato de que se devia suprimir totalmente os instintos do corpo. Não pode casar. Entendeu? Esse negócio de estar sentindo prazer, assim, o homem com a mulher e tal. Então eles estabeleciam leis tão restritas que eles afetavam a área da comida, das relações sexuais, tudo que fosse necessidade que o corpo tinha, não era permitido. Então é nessa época da história que surgem os ascetas, aqueles homens que fugiam para o deserto e iam comer gafanhoto. Lembra de João Batista? Ficavam comendo essas coisas assim estranhas. Por quê? Porque nem na hora de comer o paladar podia estar sentindo prazer naquilo. Já pensou? Tem umas viagens hoje em dia que saem conduzindo as pessoas para esse tipo de vida. Então, normalmente, o camarada está fazendo um regime. Minha frase é: só não deixe de ser feliz, tá? Porque às vezes a gente começa a buscar umas coisas muito extremas. Como se tudo que fosse gerar um prazerzinho que fosse para o meu corpo, não pudesse. Porque o que vai se sedimentando na nossa mente é realmente isso. Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal e engorda. Aí não pode. Minha avó, quando estava já nos fins dos anos da sua vida, aí não podia comer nada, não podia comer açúcar, não podia isso, não podia. Vira e mexe, eu pegava ela escondida chupando um bombom, não é verdade? Escondida. Não sei como ela conseguia aquele negócio. Estava traficando balinhas. E chupando o bombonzinho dela. Aí, opa, estou vendo nada. Porque às vezes a gente chega no fim da vida da pessoa e fica proibindo tanta coisa porque aquilo pode matar. Sinceramente, né? Está com o Senhor, caminhando com o Senhor. Se Ele levar, é melhor para ela. Ela já está querendo aquilo, mas não pode viver o restinho da vida um pouco mais feliz. Tem que cortar tudo. O outro extremo do que eles estavam experimentando ali seria agora o da imoralidade, a irreligião. Do contrário do ascetismo, seria o lascivismo, que seria então a ideia de que se o corpo é mau, observe, os dois têm lógica. Se o corpo é mau, então não importa o que o homem faça com ele. O corpo não importa, o que importa é o espírito. No meio evangélico, tem muita coisa semelhante a isso. A gente vai buscando uma vida assim, buscando as emanações mais elevadas, as coisas mais transcendentes. E muitas expressões evangélicas nos nossos dias têm se tornado muito mais expressões de esquizofrenias do que manifestações genuínas por uma busca legítima de Deus e de um conhecimento de Deus em sua palavra. Deixa eu dizer, isso nasceu há muito tempo atrás. Isso não é coisa de hoje. No comentário judaico do Novo Testamento, há uma afirmação feita, e eu acho que é profunda para que a gente possa citar aqui. Ele diz assim: portanto, se essa é a verdade de que o corpo pode então ser entregue a todos os seus desejos e prazeres,
teremos que permitir que o homem encha e sacie seus apetites. Essas coisas não têm importância e, portanto, o homem pode utilizar seu corpo da maneira mais licenciosa e desencaminhada que ele quiser. Ora, em nossos dias, a busca pelo prazer tem sido experimentado de forma gritante na nossa sociedade. A legitimidade das coisas tem sido trazida ou dada a partir do prazer que ela pode gerar para cada um. Logo, se te dá prazer, então faz. Vai ser feliz. Vai viver. Entende? Volta então aqui comigo, para que a gente possa então pontuar algumas coisas que são alguns perigos e que eu e você sempre estamos sujeitos e que isso está evidenciado aí no texto em que Paulo nos escreve a Timóteo. Queria citar aqui 5 perigos desses que eu e você estamos sujeitos sempre. Deixar-se levar pelo desejo de novidade, desejo do que é novo. Nós estamos, de forma constante, sendo abarrotados de informações e de conceitos que nos chamam a experimentar o que é novo. E essas fábulas e genealogias que eles criavam e inventavam, de certa forma era muito atraente, tanto ao público judaico como ao público helênico, de buscar, tentar acrescentar sempre alguma coisa àquilo que já havia sido revelado de forma suficiente. Eu e você somos tentados e estamos sujeitos o tempo inteiro a buscarmos algumas novidades, alguns mecanismos que é a última invenção da moda. E aí nós vamos abraçando aquelas coisas, por quê? Porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo vivendo aquilo ali agora. Novas formas de construir, de fazer a música, a pregação e não sei o quê. Então a gente vai sendo levado só porque é novo. E a natureza humana é muito atraída por novidades. Não é à toa que carro é modificado a cada ano. Não é à toa que celular tem tantas versões e atualizações e que a gente simplesmente vai abraçando aquilo. Porém, quando se trata do Evangelho, a grande verdade é que ele não muda. Como discípulos de Jesus, nós teremos sempre um grande problema a resolver na nossa sociedade, que é exatamente esse movimento do novo, de forma constante, a nos perseguir, a nos chamar, a nos convidar, a fazer com a gente aquilo que o propagandista faz, o marqueteiro faz, chamando o tempo inteiro a sua atenção para convencer de que aquele novo produto é melhor do que o anterior. Quem lida com remédio, né, e tal, essa turma, eu sempre vou lembrar de vocês disso. Então o Evangelho não muda. O que pode mudar é a apresentação deles. E vocês também conhecem esse tipo de coisa. É o mesmo remédio. Pode mudar a caixa, a cor e tal? Pode mudar, não tem problema. Vai ficar mais atrativo? Tudo bem, contanto que a substância não seja alterada. Senão a Anvisa bate em cima. Não é não? Segundo, há um perigo aqui, e eu e você estamos sempre sujeitos a ter uma concepção da caminhada com Cristo pela especulação. As fábulas, tentar encontrar um DNA que me ligue até a Jesus, se for possível, né? Como se ele pudesse ter tido filhos e mais filhos e mais filhos. E você sabe que tem essas teorias. Não pense que eu estou criando coisa da minha cabeça. A gente vai sendo
tão moldado, tão puxado, tão sugado, que às vezes a gente vai tendo exatamente essa concepção. A caminhada com Jesus vai se baseando mais na especulação. E quando você começa a se identificar como discípulo de Jesus, mas a leitura, a busca da palavra de Deus, a investigação do que a palavra está nos dizendo, ela não acontece na nossa vida, deixa eu dizer a você, sua caminhada está sendo pela especulação. Não há comprovação revelacional. Então é especulação. Então a gente vai mais caminhando dessa forma do que por uma experiência real com a palavra, pela fé na palavra que nos foi revelada. Em terceiro lugar, a gente tem uma tendência e um perigo constante de se interessar mais pela discussão que pela ação. Presbiterianos de raiz adoram um debate, uma discussão teológica, buscar os conceitos mais elevados. Porém, acreditam piamente que pode morrer nisso, não precisa de ação. E muitos deles argumentam que é pela soberania de Deus que nós podemos ficar simplesmente parados. Deus tem os seus eleitos, eles virão. Isso é um perigo, querido, porque Paulo diz que são infindáveis essas discussões e elas nos desviam de todo o propósito da obra de Deus. Obra de Deus, isso é trabalho de Deus. Não podemos ter ação sem a profundidade conceitual, teológica, doutrinária, mas não podemos ficar apenas buscando a profundidade doutrinária da palavra de Deus, sem que isso nos conduza à ação. Em algum momento da história, nós fizemos uma separação dessas coisas. A verdade da prática. Como se a verdade pudesse ser algo que nos deixássemos apenas coalhando, parados, sem nos conduzir a um movimento de consagração constante e doação constante à obra de Deus. Em quarto lugar, seremos e estamos sujeitos constantemente a obedecer mais à arrogância que à humildade. Deixa eu tentar descrever aqui para você. Sabe aquela pessoa que tem um desejo de ensinar, mas ele não tem um desejo de aprender? É aquela pessoa que sabe dizer tudo a respeito de tudo e que por isso você não consegue encontrar mais uma porta aberta ao aprendizado. Ele sabe de tudo. Então ele vai sendo movido muito mais por essa arrogância do que por uma humildade. Porque todo mundo que sabe um pouquinho mais, todo mundo que desenvolve um pouco mais de conhecimento, estará mais e mais sujeito a uma arrogância intelectual. E muitas vezes a gente traduz a obra que a gente tem a realizar para Deus como as discussões que a gente constrói por causa do conhecimento. E o conhecimento torna-se um fim em si mesmo. Esses irmãos viviam nesse perigo. Paulo os orienta. Em quinto lugar, eles acreditavam em verdades, em pseudo-verdades, porém, sem um conhecimento genuíno. Veja como a coisa ainda é pior. O texto diz assim: querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas a respeito das quais eles fazem
asseverações, afirmações categóricas. Sabe aquela pessoa que diz com toda convicção: não, é assim. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, diz a palavra de Deus. Tem gente que a arrogância chega a ser tão alienante que eles não têm conhecimento nenhum, mas eles criam algumas verdades. E na cabeça, para eles, é realmente aquilo. Isso é tão danoso para a vida da igreja, é tão danoso para a caminhada dos discípulos. É muito estranho, porque essas controvérsias e algumas discussões que podem surgir no meio de uma comunidade de discípulos nova, uma comunidade de discípulos que ainda assim está cheirando a leite. Muitas vezes essas discussões podem ser acaloradas, mas elas não têm fundamento nenhum. Em todas as áreas de conhecimento na vida, as pessoas precisam ter um respaldo de conhecimento diplomático, para que elas possam ser ouvidas. Mas muitas vezes, no meio dos discípulos, os arrogantes sabem fazer a coisa de forma tão bonita, que eles não precisam nem ter um diploma, nem ter algo que possa dar um gabarito para ele. Mas eles começam a ser ouvidos, e as distorções vão acontecendo. Mas eu não quero terminar isso aqui de forma tão negativa, porque o Evangelho em si é poderoso o suficiente para nos conduzir num caminho que tem algumas características que também ficam evidenciadas no texto em que Paulo trabalha. Primeiro, é que há uma cosmovisão que se baseia na fé. Se você voltar ao texto, agora eu quero fazer com que você volte ao texto, já que eu quero tratar e que essas questões mais positivas fiquem na sua mente. Uma cosmovisão que se baseia na fé. Ele diz assim: que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é por onde? É pela fé. A visão de mundo que um discípulo de Jesus pode desenvolver numa caminhada genuína de fé com ele, é uma visão que vai se basear na fé somente. Não vai se basear em questões construídas. Uma cosmovisão que se baseia na fé, ela crê que Deus, que o homem, que o mundo, que toda a criação, nada mais é diferente daquilo que somente Jesus revelou. Talvez eu tenha complicado aqui na frase para você. Tudo o que Jesus revelou sobre Deus e tudo mais é exatamente do jeito que ele disse. Não precisamos de mais elucubrações sobre essas coisas. Não precisamos de mais construções filosóficas sobre essas coisas. É do jeito que ele disse. Ele é Deus. Ele é a verdade revelada. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Mas também o Evangelho vai produzir na gente, e é poderoso para produzir na gente, motivações que visam o amor. As motivações nunca vão visar galgar alguns degraus que possam trazer mais dignidade para a gente, mais respeito, mais reconhecimento, tapinha nas costas. Toda a motivação, porque pessoas maduras, elas podem ter discussões acaloradas. Lembre-se disso. Pessoas maduras não fazem aquele silêncio sepulcral evitando discussões. Não. Pessoas maduras discutem sim. E não tem medo de como vão ser vistas nas discussões. Pode discutir. A grande questão é o que ou pelo que você está sendo motivado. A motivação daquela discussão tão acalorada é para que você saia vitorioso de uma discussão? Ou você está visando realmente o amor? Por exemplo, não há nada melhor para a gente ilustrar isso. Quando casais estão numa discussão,
É preciso que a aliança seja o alvo. Eu discuto porque a aliança precisa ser preservada e não minha imagem. Então, se a discussão é pela aliança que tem que ser preservada, a discussão é mais ou menos assim: eu te paguei R$6. Não, mas era só 5. Não, era 6. Fulaninho, quanto era? Não, era 5 mesmo. Ah, então fica aí com R$1. A gente não fica discutindo ao inverso. Não, era R$5. Não, era 6. Não, eu combinei com você 5, eu lhe paguei 5 porque eu combinei. Não, era 6. Fulaninho, quanto era? Era 6 mesmo. A gente discute acaloradamente para ver quem se humilha mais e não para quem se exalta mais. A cara da grávida foi complicada ali agora. Eu não sei se ela conseguiu entender esse negócio. Eita, o pior é o marido do lado dizendo, eu também não. Existem princípios norteadores da aliança do amor na nossa vida, que eles precisam ser muito maiores do que eu e você. Então ele põe no chão tudo que for argumento que eu queira construir para minha autodefesa. Melhorou ou não? Eu não vou tentar mais não, vamos para frente. Esse amor nos livra de pensamentos presunçosos, esse amor nos salva de condenar aquilo que talvez eu não esteja compreendendo no momento. Então observe como as coisas vão se derimindo, elas vão sumindo, elas vão saindo da nossa vida, porque a motivação é o amor do Evangelho. Então eu não vou criando coisas porque eu simplesmente não compreendi ainda. Eu não vou criar uma confusão porque eu não compreendi. Eu não vou criar uma confusão porque eu quero afirmar o meu pensamento. O que se visa é o amor. O amor nos salva do pensamento destrutivo, de nos expressar destrutivamente. Pode ter uma discussão acalorada, você não vai evitar a discussão, você vai evitar a destruição do outro. Então você vai procurar as palavras corretas para serem usadas, e de acordo com a maneira que o outro pensa e compreende as coisas, e que você também conhece. Você sabe que existem algumas palavras que, se você usar com determinada pessoa, aquilo vai tirá-la do sério. O amor, ou visar o amor, faz com que você não use tal palavra, por respeito, por amor ao outro. William Buckley diz assim: o homem que discute com amor não o faz para derrotar seu oponente, senão para ganhá-lo. Muda completamente o nosso objetivo. Há pessoas que estão criando caso, há irmãos difíceis de se amar, nós discutimos para ganhá-lo e não para derrotá-lo. Percebe como isso tem todo um sentido em uma comunidade de discípulos que está nascendo, que é jovem, que precisa descobrir o que o Evangelho realmente está nos dizendo, que precisa entender que existe um extremo religioso, mas também existe um extremo liberalista, permissivo das coisas. Mas também, em terceiro lugar, o Evangelho vai produzir orientações que procedem de um coração limpo. A palavra que é usada aqui é cátaros, que originalmente ela era uma palavra que era usada simplesmente no antagonismo, de sujo e limpo. Mas depois ela vai ganhando um cunho mais rebuscado ou mais aprofundado, no sentido que ela se referia, ela era usada quando você usava aquele ventilador para peneirar, para limpar as impurezas do grão. Então você ia lá, pisa o milho, peneira o xerém, e a coisa ia sendo peneirada, limpada. Aquele exército que ia passando o pente fino para ver quem eram os soldados covardes,
E então eles iam sendo eliminados para que aqueles que fossem para a guerra fossem somente os melhores. A ideia aqui, então, é uma ideia de pureza, no sentido de que foi prescrutado, foi catado, foi retirado as minúcias daquele coração que podiam produzir qualquer suspeita na discussão. Ele foi limpo. Então, você olha para a discussão e observa, existe limpeza naquilo ali. O que se está visando é o amor real. Que ambiente maravilhoso. Um lugar onde você expressa realmente seu coração, expressa realmente suas dívidas, porque você entende que no coração de um discípulo de Jesus não há exibicionismo. Eu não quero discutir para me exibir, eu quero encontrar a verdade. E o coração humilde, a inteligência humilde, como diz o Jonas Madureira, se humilha diante de toda verdade. Mas em quarto lugar, essas orientações são procedentes de uma boa consciência. Paulo orienta aquela igreja porque a palavra grega, literalmente, ela seria assim, conhecimento com. Mas o significado mais real dela, mais dinâmico, é exatamente uma consciência ou um conhecimento de si mesmo. Eu tenho profunda consciência de que nisso que eu estou aqui discutindo, eu não estou visando um exibicionismo, não são arrogâncias que estão me conduzindo, porque eu conheço a limpeza que foi trabalhada em meu coração. E por isso, se eu ainda sondo o meu coração e percebo que existem questões que precisam ser resolvidas, eu simplesmente me calo. É melhor não discutir, porque eu preciso ainda tratar o meu coração. Quando aquelas situações estão acontecendo, eu estou ficando meio descontrolado. Eu estou sentindo aquilo de forma mais pessoal. Não é uma discussão quanto à verdade. A coisa está ficando pessoal. Então eu me calo. Tanto o processo, a ideia é que tanto o processo do seu pensamento, que é conduzido pelo Espírito, como os motivos daquilo que você quer ensinar, que você quer preservar, devem e são capazes de resistir, essa boa consciência, resistir ao exame mais profundo do Espírito de Deus no seu ser. É você ter a convicção que o que Deus está vendo dentro de você é realmente puro e limpo. Causa uma boa consciência. Você simplesmente vai. Você não guarda. Você não escamoteia. Você não tenta preservar questões obscuras. Deus está te examinando, te analisando. A sua palavra está fazendo isso e você consegue encontrar essa realidade. Sim, é nessa direção que eu tenho que ir. Minha consciência está limpa diante do exame de Deus. Mas há algo aqui que nós ainda não percebemos. É que tudo isso que Paulo nos diz, ele justifica já na sua saudação. A saudação de Paulo a esses irmãos, ele se identifica como emissário de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz mais: por ordem de Deus, nosso Salvador. Há uma palavra aqui que muitas vezes é traduzida como Salvador na maior parte das vezes, mas em outras
é traduzido como libertador. Eu sou apóstolo, emissário de Jesus. Eu pertenço completamente a Ele, porque Ele foi aquele que me libertou. Me libertou de mim mesmo, me libertou dos meus pecados, me libertou da minha falsa consciência, me libertou das inverdades que eu tanto acreditei, me libertou de tudo isso, e hoje eu sou totalmente dele, eu pertenço a Ele. E ele repete dizendo: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, mas sou enviado por ordem de Deus, meu Salvador, meu libertador, e enviado também de Jesus Cristo. Mas ele diz assim: Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Você sabe, a ideia aqui não é apenas naquela ideia futura, mas está afirmando a identidade de Jesus Cristo como Messias prometido, aquele que nós esperávamos, aquele que era de fato a resolução para todas as nossas questões de mundo, de relação e com Deus. Jesus Cristo, a nossa esperança. Jesus Cristo, aquele que nós esperávamos, mas que também é a esperança da glória, que é Cristo em nós. Paulo diz que a esperança que nos aguarda é exatamente o fato de que Jesus Cristo habita em nós quando colocamos a fé nele. E mais uma vez ele repete a Timóteo, filho na fé: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, agora nosso Senhor. Senhor, no contexto, não é Senhor como no nosso contexto. Senhor é de fato dono, é de fato quem determina absolutamente toda a sua vida. Senhor. Quando Jesus é de fato aquele que nos libertou, que nos salvou, porque eu e você colocamos a fé nele. Quando Jesus é de fato aquele que eu pus a minha fé e criei na revelação completa de que a palavra de Deus me trouxe a respeito dele. Nossa esperança. Ele era prometido e ele veio. Quando Jesus, pela fé, se torna tudo isso em seu coração e meu coração, todas essas verdades e características que o Evangelho produz, elas passam a ser realidade na minha vida e na sua vida. Nós podemos adorar a Deus, celebrar a esse Deus, porque nós podemos dizer que cremos nisso. Sim, é verdade na minha vida, na sua vida. Você pode afirmar isso, se pôs a sua fé em Cristo. E a obra que esse Evangelho produzirá será cada vez mais poderosa, gerando e transformando esse coração limpo, essa consciência limpa, essas motivações que visam o amor produzido pelo Deus que é amor. Feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez com você.